Olha, não é bem assim. Essa eleição está disputada. Como esse momento que parece que é o momento da verdade entre a pesquisa que o Instituto faz e que tem uma história, né? E o resultado eleitoral de falar, pô, será que, como você falou, a pesquisa foi bem coletada esses dados? Será que sistematizamos corretamente? Será que a atenção do Instituto de Pesquisa é quase igual do candidato se vai ser eleito ou não? É pior. É pior. É pior, porque está a nossa credibilidade em jogo, professor. Sim. Quer dizer, a gente tem, assim, qual que é a diferença da pesquisa eleitoral para a pesquisa de mercado? Eu sempre brinco, o Instituto de Pesquisa, para ele ser bom, ele tem que fazer pesquisa eleitoral, porque ele é checado. Porque vai abrir a urna e vai checar qual que você coletou. Na pesquisa de mercado fica subjetivo, você não vai ter a contraprova. Certo? Na pesquisa eleitoral, você tem a contraprova, ou o resultado bate com o das urnas, ou não bate com o das urnas, certo? Mas o que o senhor falou nessas eleições presidenciais passadas, tinha muitas empresas dando vitória no primeiro turno do Lula, quase vitória do Lula no primeiro turno, e a nossa não. Como no segundo turno, a gente sempre falava, a eleição vai ser apertada. Todas as nossas pesquisas davam o Lula na frente, como no primeiro quanto no segundo turno, mas com uma margem muito apertada. E a gente sofreu muito com isso, professor. Porque é muito mais fácil hoje, professor, você errar com a maioria do que tentar acertar sozinho. Certo? Isso para mim ficou muito claro nas últimas eleições, certo? Porque se você está junto com a maioria, errou. Certo? Não conseguiu. Agora, você diferenciar da maioria, você tem um risco maior. Certo? Porque você é muito mais complexo, você sofre naquele momento muito mais críticas, muito mais acusações, né? Que graças a Deus os nossos resultados chegaram muito próximos aos das urnas. E antes de nós entrarmos no panorama de 2026, você que nos acompanha certamente quer saber mais ou menos como é que anda esse quadro 11 meses antes das eleições aproximadamente, né? Alguma questão mesmo de curiosidade, Murilo. Muitas vezes tem um cenário que antecede muita eleição, como agora, né? Ou no começo do ano que vem, e ainda não está certo as candidaturas, só para o Senado. Alguém fala assim, pô, a Paraná Pesquisa não me colocou na pesquisa e eu sou candidato ao Senado. Eu não sou candidato ao Senado, só estou dando como exemplo, né? E aí, como é que o cara liga para você e fala, Murilo, tá me sabotando? Professor, hoje é a maior crítica que a Paraná Pesquisa sofre. Sim. Ninguém liga questionando os números. Ele só liga questionando o exemplo. Por que o professor Vila não entrou na pesquisa? Você tem para você agora? Só vou deixar uma coisa clara. Como que a gente formula os nomes que entram e os nomes que não entram? Nós normalmente ligamos aos presidentes do partido. Certo? Você tem os nomes já comentados, formados no Estado, e normalmente você tira a dúvida com os presidentes do partido. Mas jamais eu vou dizer para quem reclama que eu consultei Beltrano e ele não citou o nome dele, né? Então você diz, olha, quem sabe na próxima, certo? A gente coloca você e tal, mas quer dizer, você não faz do além. Não sou eu que crio os nomes. Por que você botou Ciclano e não botou o outro? Não, porque tem uma lógica, você consulta as pessoas, né? Deixa eu, antes de entrar ainda na questão do cenário de 26, o eleitor brasileiro, na longa experiência da Paraná Pesquisa, ele é volátil? Ou seja, para quem nos acompanha, eu estou falando volátil é o seguinte: a Paraná Pesquisa vai na quinta-feira, pergunta, você vai votar em quem para prefeito? Ele fala, no Paulo. Aí chega no domingo, na mesma semana, ele vota no Pedro. Isso pode acontecer? Professor, dificilmente ocorre. Por que o Instituto de Pesquisa, ele erra? Eu vou te explicar. O Instituto de Pesquisa, ele erra quando ele faz uma pesquisa. Certo? Eu vou pegar um exemplo para você. Você pega o candidato A, ele arrancou com 60%, o candidato B tinha 20%. Certo? Aí chega na última semana, ele contrata a Paraná Pesquisas. A Paraná Pesquisa faz a pesquisa 45-40. Eu não fiz nenhuma pesquisa naquele município. É óbvio que o cara arrancou com 20, estava em 40, nas últimas 48 horas ele vai passar. Por isso que existe a curva, de você mostrar uma curva ascendente. Se eu mostrasse uma pesquisa 20, 25, 32, 38, 40, todo mundo já ia concluir que eu não errei, porque o candidato vinha subindo. Perfeito. O risco é fazer uma pesquisa só, porque daí dá aquela impressão que você errou mesmo, certo? Não, mas a pesquisa ela mede tendência, e a tendência do candidato mostrou que ele ia ganhar. Então, na verdade, o erro hoje é fazer uma pesquisa única, né? E você publicar essa pesquisa na véspera. Aí o erro, a probabilidade de você errar é muito grande.
No caso de popularidade de um presidente ou de um governo, também existe esse levantamento amostral e uma sequência de meses e de anos. As pessoas sempre, as perguntas normalmente são o conjunto das perguntas sobre a questão de custo de vida, habitação. Como é que são selecionados nesse tipo de trabalho de avaliação? Olha, professor, normalmente você tem um índice que é muito interessante. Normalmente um governador, um prefeito que se reelege, ele tem que ter 60% de aprovação. Se o candidato não tem 60% de aprovação, ele tem dificuldade de reeleição. Não é que ele não ganhe, mas a grande maioria não reelege. Então, a maioria precisa ter 60% de aprovação. Segundo, professor, os problemas hoje do brasileiro, certo? São problemas que estavam debaixo do tapete, que nem a gente fala. Por quê? No atual governo foi pautada, principalmente a mídia pautou, não sei se nem ele, o próprio governo, mas a mídia pautou o quê? O 8 de janeiro, a anistia, a prisão do Bolsonaro, depois veio os Estados Unidos, o tarifaço, depois veio Eduardo Bolsonaro, a soberania, os grandes problemas do Brasil, aquilo que interessa a 90% da população brasileira, não foi discutido, que é segurança, saúde, educação, economia. Fala-se muito pouco, falou nessas pautas, só que essas pautas não são prioridades. Que nem eu brinco, aí teve o problema da segurança no Rio de Janeiro, que nem eu falo, a segurança saiu debaixo do tapete, ainda vai vir a saúde, podem me cobrar, certo? Ninguém está falando, você não vê o ministro da Saúde falar. Por qual motivo, eu não sei, mas ele não fala nem para o bem nem para o mal. Não tem mais notícia de saúde pública no Brasil, certo? Então, o que acontece? Esses problemas estão debaixo do tapete. Em algum momento, eles vão voltar. Agora, se o governo Lula está fazendo, às vezes o governo Lula está fazendo, só que não está se comunicando sobre essas pautas. Pode ser que esteja fazendo muito, ou esteja fazendo pouco. Nós vamos saber isso na campanha, porque não houve espaço para falar sobre isso. Então, esses assuntos estão debaixo do tapete. A segurança saiu debaixo do tapete. Já foi um problema para o atual governo. Não só para o Lula. Vou deixar uma coisa clara aqui, professor. Se engana quem acha que esse problema é só do Lula. Esse problema vai afligir todos os governadores pelo Brasil. Que a gente tem pesquisas, professor, que a população sabe, 60% das pessoas, 65% dos brasileiros, sabe que segurança pública no seu estado é responsabilidade do governador. Não é responsabilidade da presidência da República. Então é um problema que vai ser dividido entre todos. Não vai ser um problema do governo federal. Vai ser um problema do governo federal, do governo estadual, e os prefeitos que criaram a Guarda Municipal vão puxar esse problema para ele também. De repente isso vai começar a ser discutido. Por que na cidade tal tem tantos guardas municipais e o que se faz? Também não adianta ficar falando, criamos a guarda, temos tantos homens. Mas para quê? Deu alguma resposta? Então, quer dizer, tudo isso é justificativa, mas a gente tem uma dúvida no final se esse problema da segurança pública estoura só para o governo federal ou se vai estourar para os governadores.